Olá pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Eu sou Tássia Martins, mãe do Bernardo. Estou aqui também com o Alisson. Oi, tudo bem, pessoal? Estamos também com o Dylan e com a sua mãe Selma. Sejam muito bem-vindos. Lembrando que o Dylan é mais conhecido como Aislan, né? Depois a gente vai ouvir um pouquinho mais de qual que é essa história, como que você chegou no nome Aislan, mas nós já vamos chegar lá. Não se apresse. Pode se apresentar. Então, meu nome, como foi falado, é Dylan César. 28 anos. Eu passei boa parte da minha vida, né, não me encaixando com as pessoas e não entendendo por que eu não me encaixava. Muitas coisas, às vezes, eu não sabia o que era, mas acho que um ano atrás, mais ou menos, que tudo mudou. Que eu comecei a ter o contato com a comunidade autista, da comunidade TEA. E eu comecei a ver muitas coisas que se encaixavam no meu perfil. Eu ficava, mas isso... Tipo, acho que muita gente que é adulta, assim, se identifica e descobre o seu diagnóstico assim, tipo... isso aqui se encaixa, isso aqui faz sentido, isso aqui... Aqueles bate e volta que o pessoal faz no YouTube, né? Top 10 sinais de que você pode ter autismo. E 9, nossa. Uhum. Aí fiquei com isso, né? Então, assim, eu falo, não, vou procurar saber, não é possível, né? Aí procurei saber para ver como que funciona, né? Como que faz um diagnóstico para saber se tem ou não. E fui correndo atrás, mas, né, o grande desafio mesmo para isso não foi nem fazer o diagnóstico. O grande desafio é nas questões financeiras, né, que atrapalham um pouco. Uhum. Apesar de que tem pelo SUS, né, pelo governo público, mas a falta de estrutura, né, é complicado. Eles demoram muito, às vezes a falta de interesse em ajudar, como se fosse só mais um caso clínico ali, e nada implica na vida. Uhum. E com o tempo eu fui pesquisando sobre o assunto do TEA, né, e todo o espectro do autismo. Ele também tem muitas coisas que você olha e fala, não, essa pessoa não tem, não é possível. Mas... Vamos lá. Dylan está apresentado então, mais conhecido como Aislan. E a mamãe... Selma. Isso, eu sou mãe do Dylan. Já faz 28 anos, né, filho? Só 28 anos que é. A data de nascimento do Dylan, lembra? É dia 10 de junho de 1996. Fez aniversário mês passado, então tá fez. Pertinho, ficou mais velho mês passado. A gente sofreu bastante no começo, né, que ele é meu primeiro filho. Eu tenho mais 2 depois dele, então no começo a gente sofreu bastante. A gente era muito jovem, né, eu e meu esposo, e a gente não entendia o que acontecia com ele. Passamos por muito médico, tomou alguns remédios. Depois, com o tempo, a gente mesmo tirou, né, os remédios dele e achamos que estava tudo resolvido. Aí na vida adulta que começou de novo o problema. Em relacionar, né, com pessoas, com namorada, com tudo. Sempre foi difícil. Com a família também, né? As famílias às vezes não entendem. Como que foi, assim, a infância do Dylan? Por exemplo, assim, a parte dos desenvolvimentos mesmo, né? A parte do andar, do falar, desse iniciozinho ali da... Então, essa parte, sim, foi normal. Só que ele parecia que tinha muita pressa. Então, ele andou muito cedo, falou muito, tudo antes de 1 ano. Ele andou cedo, falou cedo, só que quando ele era bebezinho, ele tinha dificuldade para dormir, tinha dificuldade com barulho, e a gente não entendia. Com uns 6 meses, assim, eu levei ele no médico e o médico me indicou para dar para ele um calmante natural. Porque a gente fez todos os exames e ele não tinha nada. Aparentemente era dor de ouvido, era alguma dor e não tinha nada. E aí eu dava esse calmante, mas era natural, né? Eu dava pra ele, aí depois com o tempo a gente tirou. E dessa parte assim do escolar dele, então, né? Quando ele era assim, a fase dele foi, assim, cada fase no começo nós tínhamos uma dificuldade, né? Assim foi na infância e depois na escola. Quando ele começou no colégio, assim, era toda semana era chamado na escola, porque tinha alguma dificuldade e os professores não sabiam lidar com isso. Uhum.
E a gente muito menos, né? Eles que tinham formação não sabiam, muito menos a gente, né? E foi do colégio que começaram a mandar ele para psicólogo, mandava assim, né? Para vários médicos. E na verdade, sim, só uma coisa assim que eu queria trazer bastante para esse episódio do diagnóstico, né? Porque algumas mães, hoje em dia nós que temos o Bernardo com 4 anos e meio, a gente tem um acesso à informação muito grande, né? Para poder desconfiar de alguma coisa, e específico do autismo mesmo, né? Tipo, de ter a palavra autismo realmente, né? É mais falado hoje em dia do que na época que o Dylan era criança, né? Então, assim, na época vocês tinham acesso à informação que era... Da escola. Da escola, né? Escola, dependia muito mais da parte escolar. E a cada professor ia diagnosticando de uma maneira, iam lidando com ele, algumas conseguiam lidar, outras não. E uma coisa que eles falaram que ele tinha hiperatividade. Acho que diagnosticaram a mas só que a gente achava que tinha mais alguma coisa, mas não sabia o que era. E você, Dylan, assim, como que nessa fase, assim, o que você sentia? Você se sentia diferente das outras crianças? Bom, eu sempre percebi que eu prestava atenção nas coisas e nem sempre precisava estar olhando para a pessoa. Ou para o que estava sendo me apresentado, né, informação. Mas, às vezes, eu, tipo... Por algum motivo eu não conseguia entender, às vezes, as coisas. E aí os professores falavam, e eu ficava, não entendia. Falava, mas não é assim, aí os teus amigos entenderam e não sei o quê. E... Tanto que na minha vida escolar, eu lembro que 2 vezes só teve prova oral. E nas 2 vezes eu fui muito bem. Muito bem mesmo. E com o tempo, passar do tempo, né, saindo do colégio, indo para a faculdade, essas coisas, eu fui me descobrindo que, para mim, o aprendizado é mais concretizado, mais válido na prática. Se eu ficar só na teórica, daqui a pouco eu já não lembro de mais nada. Mas na prática eu aprendo e não esqueço mais. Então, assim, eu acho que se tivesse um pouco disso na época escolar, talvez eu teria aprendido muito bem as coisas. A importância de ter uma adaptação, né? Porque eles não entendiam e sempre chegavam nesse episódio, né? A gente tem que fazer um acompanhamento de reforço e ele tem que fazer esse acompanhamento psicológico, e a minha mãe a gente ia e sempre dava alguma coisa que a gente não gostava, porque era sempre uma situação que a gente olhava e parecia assim, pô, estão querendo dizer o quê? Na época não tinha, né, essas coisas, então a gente pensava, estão querendo dizer o quê? Que a gente, né, que eu sou o quê? Aí... Na adolescência dele, assim, ele, acho que mais jovem ainda, né, filho? Uns 10 anos, menos de 10 anos, ele ficava a noite acordado. A gente dormia, né? E ele tem muita dificuldade para dormir. Por isso que de vez em quando ele tomava assim, algum remédio natural, né? Mas a gente não entendia, né? A gente achava que ele tinha muita informação na cabeça e queria pôr para fora. A gente não entendia o que estava acontecendo. Então, essa é a minha questão de eu ser bem oralizado. Às vezes me ajuda, às vezes atrapalha, porque às vezes eu quero falar e alguém me ouve. Só que às vezes a pessoa quer sair, mas eu ainda tenho muitas outras coisas para falar. Por isso que vir num podcast assim pra mim é muito bom. Você tá liberado hoje. Quanto mais você falar... Então, e como ela falou, como minha mãe falou, realmente, sempre eu gosto muito de aprender. Eu tava fazendo uma faculdade agora, só que a faculdade comecei a passar por uns problemas nela ali, e eu perdi o interesse na faculdade. Tipo, eu perco o interesse, é difícil assim de perder interesse, mas depois que eu perdi o interesse eu não volto mais. Só que daí eu comecei a me autoanalisar um pouco da minha infância e eu descobri que eu sempre gostei, na área da ciência, que eu sempre gostei da matéria ciências, mas na área de ciências eu gostava muito mais de astronomia e biologia. Só que astronomia é meio complicado para trabalhar. Só que biologia eu posso virar um professor e eu gosto de ensinar e falar. Então eu pensei, vou buscar algo nessa área, entendeu? E aí eu acredito que isso vai ser bem melhor pra mim, eu vou aprender bem melhor. E como eu tô atrás do meu diagnóstico, eu acredito que quando eu já tiver com o laudo em mãos, eu vou ter muito mais facilidade em aprender as coisas, porque vão saber lidar, né? Posso explicar daí também. Assim, né, hoje em dia, né, ainda precisa melhorar muito, né, com relação aos direitos, né, aos direitos escolares. Existe muita lei,
né? Existe a própria o BPC Loas, né? Que é um auxílio financeiro, né? Para as pessoas autistas. Mas assim, é uma série de regras ali para você chegar realmente a ser efetivamente cumprido. A parte, estou dizendo da parte infantil, né? Não seria o teu caso, mas a parte do acompanhamento escolar, né? Do professor de apoio, né? Então existe já uma lei que favorece para que tenha isso, mas... E também pode ser também um programa diferente, né? Tipo, analisar o perfil da criança, ver como que ela consegue lidar com as coisas, se ela só aprende na prática, se ela só aprende na teórica, se ela só aprende pegando na mão ou só vendo. Essa parte que você criar falou, um programa. Eu acho muito válido, assim, você falou, né? Que a tua forma de aprender é ouvindo. É diferente. Não, é na prática. Na tipo prática. Assim, vou ensinar você a montar um armário. Ó, você pega o armário, parafusa, você vai pegar um parafuso de 3 milímetros, eu já esqueci tudo. Agora você fala assim, ó, pega aquele parafuso ali. Agora monta naquela peça ali, eu pego a peça, aí fiz, montei, tá, agora monta aquele armário que é igual a esse aqui, eu vou lá e monto na mesma hora. Então, e realmente você ter essa tua forma de aprender que é você mesmo que sabe, Criou, né? Que criou, que você sabe. Não, então assim, ó, é desse jeito, deixa eu ir por esse caminho, né? Que, por exemplo, agora, né, você tá em faculdade ou não? Você vai iniciar? Por enquanto ainda estou em faculdade, mas essa faculdade que eu estou buscando, eu vou entrar agora, porque tá começando já tá na metade do ano, então é meio complicado agora de entrar na faculdade. Mas eu estou esperando abrir as vagas, né? Eu estou querendo pegar pelo governo mesmo. Sim. E daí tem mais facilidade para conseguir, entendeu? Daí, né, eu quero pegar e seguir carreira. E eu acredito que vai dar tudo certinho. Não, com certeza. E com o diagnóstico fica mais fácil, né? A gente aprendeu que ele tendo o diagnóstico vai ficar mais fácil para as pessoas lidarem com ele, né? Sim. No trabalho. Nas questões, né? No trabalho, na escola, na faculdade. E né, você terminou o estudo com que idade? Seu terceiro ano ali? Já tentou uma faculdade, alguma coisa assim? Ou Então, como é que foi essa parte da adolescência para a juventude? Então, quando eu fiz 18 anos, aproximadamente, né? 18 anos, eu tava no primeiro ano do ensino médio. Eu peguei, uma tia minha falou sobre o Enem e falou para mim tentar fazer. A minha mãe me incentivou a fazer, eu fui lá e fiz. Ele conseguiu uma boa nota, né? Eu tirei em redação, porque eu sou muito bom em redação. Tipo, né, eu sempre fui bom mesmo em escrever e coisa. Eu tirei uma nota de aprovação na redação. E por causa disso eu passei nas matérias do Enem, foi uma coisa muito boa. Aí quando eu fiz o Enem, eu terminei o ensino médio. Eu não fiz nem o segundo ano. Entendeu? Então, tipo, eu pulei direto pro ensino médio. E pra mim foi bom, porque eu já tinha 18 anos. Né? Ele teve um pouco de dificuldade no colégio, né, filho? Muita dificuldade, na verdade. Ele reprovou 2 anos, né? 3? 3 anos ele 3 reprovou. anos. Porque, tipo assim, como eu disse, cada fase, o início da fase a gente foi aprendendo isso. Cada fase dele no início é difícil, porque tem o período de adaptação. Quando ele se adaptou, ele deslanchou. Não, e é complicado, assim, tipo, o caso de vocês passaram as dificuldades que passaram sem saber o nome do que você tinha. Ter que lidar com uma coisa que eu nem sabia. O que fazer, né? Porque agora que você, né, tá em processo de diagnóstico, mas sabe que possivelmente é o autismo, então assim, como fazer a adaptação para a pessoa autista na aprendizagem. Então assim, você vai criando vários métodos, sabe como se proceder. Então, e eu acredito que quando eu tiver com... Porque assim, quando eu estiver fazendo licenciatura de biologia, né, de ciências biológicas, eu já vou poder estagiar, entendeu? E o estágio para a licenciatura, diferente do bacharelado, é para colégio. Porque o bacharelado é mais voltado daí para biologia mesmo. Ciências biológicas... A licenciatura também. Tipo, ela também, você pode ser um biólogo, mas só que daí você tem essa escolha de ou ser biólogo ou ser professor. E eu quero seguir carreira de professor. E eu acredito que nisso, conforme eu for, né, estagiando e botando a mão na prática e aprendendo tudo certinho, quando eu tiver formado e puder trabalhar eu mesmo na própria sala com o meu programa de estudo ali, eu vou poder também pensar nisso.
né? Tipo, se eu me deparar com uma criança autista, né? Com um adolescente autista, na verdade, eu também tenho, então vou conversar com ele, ver, ajudar, né? Poder ajudar, Como que se aprende e tal. Não, faz muita diferença, assim, de quem entende a causa, né? Porque alguns profissionais hoje em dia, né, se deparam com o autismo ou se deparam com a possibilidade de um autismo, de um TDAH, né, alguma dificuldade escolar e às vezes continua, né, passando matéria, e às vezes tem 30 alunos em sala de aula, 20 que alunos. atinge cota, né? E assim, né, é uma situação que realmente precisa ser analisada e vista de uma forma individual, né? Hoje em dia precisa muito ser reformulado, né? Porque esses dias eu estava escutando uma pessoa falando assim, que os professores antigamente, as pessoas, né? Eu gosto de português, então eu vou estudar para dar aula de português. Só que eu quero dar aula de português. Eu não quero ter que me adaptar com outras, né? Digamos assim. E hoje em dia já não. Quem escolhe essa profissão tem que estar ciente também que ela vai ter tem outros desafios. Outros desafios, né? Porque com esse aumento, tá 1 a cada 36 agora, daqui 10 anos vai estar bem menos, né? Porque os autistas estão crescendo, eles vão casar, né? E vai vir mais crianças. E um dos principais estudos que é genético. Que é genética. Então, assim, hoje em dia, os profissionais, né, que querem, eles têm que entrar sabendo que eles também vão ter crianças que eles vão ter que se adaptar. Né? O problema também do autismo, assim, não só eles, mas a família, né? Sim. A gente mesmo teve muita dificuldade, nós os pais. Eu e ele, assim, meu marido, tivemos muita dificuldade em entender, né? Então, porque não se falava, e tem pessoas na família que não entendem, e a gente tem que explicar. O que pessoas seria na autismo? família que pergunta pra gente, entendeu? Então Não é fácil, né? É um caminho, a gente fala assim de vez em quando, nossa, mas a gente tá falando muito, né? Tá falando muito, mas ainda precisa ser falado. Porque tem muita eu gente que ainda não. Eu descobri, né, eu tava pesquisando, né, na internet, ainda ontem, eu tava assistindo um outro podcast também, que a mulher, ela falou, o rapaz pergunta pra ela, né, que é uma coisa rara, ela fala que não. Que, tipo, isso é mais comum do que parece. Aí fica aquela questão, né, aparentemente seria a população 50-50, né, 50% é neurotípico e 50% é TEA. Aí aquelas outras questões neurológicas que tem, aí se lança para todos, né? Tipo, tem TDAH, tem TOC, tem, entendeu? Porque hoje a gente já sabe, né? Que o TEA, ele não é uma coisa aqui. Não é uma coisa ali. Ai, nossa, ele é autista, né? Que legal, ele balança a mão, coisa. Não. Tipo, que nem eu, tô bem tranquilo, bem, né, calmo, tal. Respondendo, falando bem, né? Porque o autista não fala. Eu tô falando, conversando, entendeu? Quantos adultos tem que não nem sabem, né? Porque é uma... Assim, se você for olhar por que chama espectro do autista, porque, tipo, um sintoma que um tem, o outro pode não ter. Mas aí aquele tem um sintoma que um outro pode ter, que os dois não têm. E assim vai. É muito ambíguo a definição. Não, e é super interessante assim, esse relato de vocês, porque, né, eu sempre considero assim, que a gente já está, até citei isso para uma mãe hoje conversando com ela, falei, nós já estamos um pouquinho cascudo do assunto sobre o autismo, né, de saber o que é, de ouvir falar, de saber lidar e tal, né, de saber reconhecer os sinais, mas todo dia tem uma mãe descobrindo um diagnóstico hoje, amanhã vai ter outra família, amanhã vai ter outra criança que vai estar, a mãe vai estar percebendo ali uma diferença, né, porque o autismo também, né, ele tem os marcos, né, o pai, no caso, né, teria que prestar atenção nos marcos do desenvolvimento da criança, e daí, a partir daquele momento ali, né, se a criança, por exemplo, se com 2 anos de idade, pelo marco de desenvolvimento, o correto é falar 200 palavras.
né? Se, né, a criança estiver dentro daquilo ali, tá tudo certo, né? Tudo dentro do marco de desenvolvimento. Agora, se a criança ali com 2 anos de idade fala 5 palavras, opa, é uma coisa diferente. Você falando assim, eu lembrei que por causa dele, que é meu primeiro filho, então ele fez tudo antes, de 1 ano. Quando nasceu meu segundo filho e a minha menina, eu levei eles no médico, porque eu achei que eles não era normal. A minha menina andou com 1 ano e 3 meses, entendeu? E o menino também. O do meio, eu achei que eles tinham problema. Levei no médico, fiz exame de vitamina, tudo. Não, seus filhos são normais. É porque ela procurou fazer exame com os filhos que não estavam tão... Porque eles tinham problema, eu achava. Uma situação tão... Porque assim, tipo assim, se tá adiantado, não... É normal. Né? Mas Agora, atrasou muito, né? A então tem família, alguma né? coisa. Fica falando essa criança tá com algum problema, porque não anda ainda. Aí, enfim, não era. Mas eu ia justamente perguntar isso pra você, né? Tipo, você tem mais filhos e você percebeu diferenças, assim, no decorrer da infância? Pois né? é, muito diferente dele, assim. Diferente. Ele é mais acelerado. Desenvolvimento é mais diferente. Né? E os outros 2 não, ele é mais acelerado, ele sabe? Pois então, esse negócio de eu ser mais agitado, mais acelerado, muitas vezes também foi um grande problema pra mim. Porque, pensa assim, você visualiza... É a questão do hiperfoco. Igual que eu lembrei aqui. Qual que é o teu hiperfoco? É a questão do hiperfoco. E no meu caso, o meu hiperfoco é muito, muito forte. Tipo, se eu foco no negócio, eu vou embora, eu embalo. E às vezes eu percebo que é complicado, mas tipo, pô, mas eu quero terminar aquilo ali. E às vezes eu não consigo terminar, eu já fico nervoso. Aí eu quero terminar. E eu percebi uma coisa que eu sempre conversava com a minha mãe, sempre perguntava pra tentar entender, porque eu não entendia. É que eu sempre tive muitos problemas com dor de cabeça. Atacava muito a dor de cabeça, assim, sabe? Virava o tempo, ou eu ficava... E aí, tipo, eu pesquisando na internet, eu descobri que isso muito provavelmente está ligado ao shutdown, que não é completo. Tipo assim, eu tenho desgaste, por causa, sei lá, de um estímulo sonoro, por exemplo, que é o meu maior problema, o estímulo sonoro, eu tenho um desgaste ali, com aquele... Tá lá, o som... Às vezes nem é um som que tá me incomodando aqui, né? É um som que tá ali tocando. Mas aí Só que daí depois eu vou pra casa, ou eu continuo no lugar, eu começo a sentir dor de cabeça. Entendeu? Eu começo a atacar a dor de cabeça, eu já fico assim. E aí vem aquela questão da ambiguidade, né? Tem outros autistas que um estímulo ali e ele já começa a ficar, né, sobrecarregado e shutdown. Eles desligam. E outros não. Como no meu caso, que tipo, pelo que eu percebi é isso. Eu começo a ter um desgaste de algum estímulo muito forte e eu fico com dor de cabeça e fica, né? Tanto que às vezes, né, às vezes eu tomo não 1, mas 2 comprimidos de paracetamol. Entendeu? Porque um não resolve. E daí é toda uma questão que eu tô descobrindo, entendeu? E com o diagnóstico eu vou conseguir me desconstruir de tudo aquilo que eu tive que me adaptar, que eu tive que tentar fazer, tentar resolver, né? Para poder me entender, me conhecer. E como é que foi essa desconfiança, assim, digamos, né? Porque, tu me corrija se eu estiver errado, né? Você sentia que tinha alguma coisa diferente em você, né? Porque continuou ali da parte dos 18 anos, terminou o ensino médio e tudo mais, né? Você chegou a contar pra gente nos bastidores aqui um pouquinho que você sentiu que você não se encaixava em algumas situação de emprego e tudo mais. Conta um pouquinho pra gente, assim, desde essa parte até a parte de desconfiar da palavra autismo mesmo. Então, uma coisa que sempre me complicou é não entender exatamente o que a pessoa falava pra mim. E isso é uma questão bem importante para as pessoas ter. Tipo, às vezes eu entendia, mas demorava um tempo considerável, assim, não tão perceptível. Mas às vezes eu não entendia e ficava um tempão tentando pensar o que quis dizer, aí eu finalmente entendia. E isso vale para tudo, às vezes até piada, né? E eu, muitas vezes as pessoas ficavam, não me incluíam assim, né, nos grupos, assim, porque tipo, vai contar para ele e não entende. Entendeu? Não acha graça, ou não entende, ou não sei o quê. E eu era muito excluído por causa disso também, né? E no emprego também, às vezes
questão assim de, tipo, o chefe falar, faça tal coisa, mas, tipo, ele queria que eu fizesse mais. Mas ele não me falou, então eu não sabia o que ele queria fazer, entendeu? Aí depois ele vinha e falava, por que você não fez isso, você fez... Por que daí? Você fez exatamente ele é muito só literal, o que ele falou. Eu fazia exatamente o que ele me pediu e não o que ele queria. Uhum. Porque eu não sei o que ele queria, ele não me falou. Entendeu? E depois eu comecei, eu era casado, depois eu comecei a perceber isso quando eu visitei uma parente da minha esposa, que tem 3 filhos diagnosticados. Eu vi muita, isso como eu falei, um ano atrás mais ou menos, eu comecei a perceber muita coisa igual. Que tem uma menina, tem uma dessas crianças que ela fala bem, ela é muito oralizada e ela é muito criativa. Entendeu? E aí já tinha uma outra criança que já era mais sensível, assim, em uma certa área, ou não gostava de certa coisa. E eu fiquei olhando aqueles detalhes, fiquei olhando, e já tinha a palavra autismo, né, por causa do diagnóstico, a mãe, né, falava muito sobre isso. Aí eu olhava assim, vou saber sobre isso. Aí quando eu fui buscar saber, pesquisar, fazer aqueles top 10 sinais de que você pode ser autista e não sei o que, e psicólogo. Trabalho de escola, né? Ele começou a me perguntar muito como que eu era como criança. De onde você veio com essa? Então, teve um vídeo do Instagram que a moça tava falando assim, sinais de pra você identificar autismo em crianças. E eu fui perguntando pra minha mãe, ela me falou, de 10 ela falou 9. Ah, tá, você chegou a fazer uma entrevista com a tua mãe. Mãe, eu era assim quando era criança? Mãe, eu fazia isso? Não, eu literalmente toquei o áudio, ela falava, eu pausava, segurava aqui e falava, mãe, isso aqui, isso aqui, Uma coisa que ela falou que eu fazia muito quando era criança, que ela achava bonitinho, todo mundo achava lindo isso daí. Achava muito bonitinho, muito fofinho, sabe? Não, achava ele nervoso, né? Algumas coisas que ele fazia. Não, ela falou que achava muito fofinho, que é eu pegar alguma coisa, tipo, eu era criança, eu pegava alguma coisa e ficava assim, ó, rodando girando. Muito. Ficava horas, eu girava assim. e ficava girando. Ficava horas, assim. E achava graça, né? E quando eu tirava, ele ficava bravo. E ficava bravo. E no vídeo lá ela falava disso aí, de se agitar muito ou mover muito um objeto. Por movimentos giratórios. Uma curiosidade minha, inclusive, que eu tenho aqui na minha listinha aqui, que eu até vou adicionar, que eu lembrei agora, é que eu não sinto tontura. Eu posso rodar, que eu não sinto tontura. E o que é curioso é que eu sempre fiz assim. E apareceu um vídeo esses dias no Instagram que eu tava olhando, que a mãe filmou o filho ouvindo música e fazendo exatamente isso, rodando. Rodando. Daqui a pouco ele para e vem andando assim na direção dela, assim como se nada tivesse acontecido. O Bernardo é assim. Eu olhei aquilo e fiquei assim. Ah, minha mãe sabe, às vezes eu fico brincando com os bichos lá em casa, eu pego os bichos e fico girando ele pra soltar no chão e ver eles indo pro lado assim. E aí você se diverte com eles, vocês ficam tontos, eu não fico. Só que às vezes quando eu tô nervoso, eu tô numa situação assim meio estressante e tudo, eu gosto de fazer isso também quando eu tô na balança, que tem uma balança em casa, que ele é uma espécie de balança barra rede, assim, sabe? Tipo, ele não é exatamente uma rede, mas ele é aquela... Uma rede sentada? É como se fosse uma cadeira, isso. Uhum. Ele é pendurado, então dá pra girar ele. E aí às vezes eu sento ali, e eu giro ele ali, fico girando, aí eu solto assim pra ele ficar girando, e eu fico bem tranquilo, entendeu? Tipo, aquilo ali tá calma. Quando eu era criança, eu lembro que quando eu era criança, essas cadeiras giratórias era muito bom pra mim. Eu girava, minha mãe brigava. Para com isso, guri. Mas aquilo era bom pra mim, entendeu? E quando eu fui pesquisando, eu consegui identificar muitas coisas. Eu tenho até a lista aqui, né, que eu falei agora, né? Se você quiser que eu leia, eu posso ler aqui. Vamos chegar lá. Pode, se quiser pegar. Pode ler? Então. Deixa eu pegar aqui. Que eu fui anotando, porque isso foi até um conselho que uma moça que foi diagnosticada bem recentemente falou pra mim fazer, que isso agiliza muito o processo de diagnosticação, né? Só pra deixa eu mudar a câmera aí. Só pra pessoal, pro público entender, né, quem tá assistindo até agora aqui, né, o Dylan, ele tá no processo do diagnóstico do autismo, né, e tem 28 anos, então foi numa época que não se era falado tanto quanto hoje em dia, né, e às vezes a mãe, por não ter parâmetros, né, às vezes, não sei se você conhecia alguma outra criança autista na época? Não conhecia. Então, às vezes, você não tem parâmetros, né? Vou comparar com quem? Não tinha. Não tem base, né? Não tem base. Né? Então, assim, foi algo que perdurou,
na vida deles até há um ano e meio atrás, e daí que o Dylan, eu ia chamar de Aislan, aí que o Dylan desconfiou do autismo e começou a pesquisar, né? E daí chegou até a fazer essa lista de itens que se encaixavam ali. Foi um conselho, né, que eu recebi pra justamente isso. É importante, né, que tipo, às vezes, mas por onde que eu começo? Não, antes de você ir fazer o diagnóstico, enquanto você tá, né, tipo, tem o processo, tem a lista de espera e tudo, já vai fazendo, deixa eu ver, observei isso aqui não é muito comum, isso não é comum, pá. E aquilo que se desconfia que pode ser um sinal, você vai anotando. Porque na hora da entrevista, né, não é que nem aqui no podcast que você vai ficar 1 hora falando com coisa. Não, o médico ele vai falar, vamos lá. E ele vai fazer uma breve olhada e, entendeu? Aí marca outro dia, um outro dia. Agora, se ele tiver com uma lista, isso vai agilizar o processo. Sim, daí também facilita pelo fato, porque é igual aquela situação, né? Você leva o filho no médico, doutor, meu filho tá tossindo. Pô, justo no dia, na hora que você leva, não tosse. Mas eu não tô vendo ele tossir. Ó, o que eu fui identificando que eu anotei aqui? Dos sinais atuais, que eu ainda presencio, né? Eu tenho sensibilidade auditiva a sons altos e agudos. Tipo, aquele ambiente muito barulhento, ou, por exemplo, o freio de um carro, né? Aqueles freios bem, que já tá com o metal encostando no outro, aquilo é uma martelada, um negócio no meu ouvido. Eu tenho bastante também sensibilidade visual a luz forte, por exemplo, sair de dia sem óculos pra mim é ruim. Eu já não gosto, já machuca o olho. Eu tenho bastante distinção de cores. Tipo, se você colocar duas cores aqui que aparentemente é exatamente igual, eu consigo ver que ela não tá igual. Tem, sei lá, 2, 3 tons diferentes. Entendeu? Restrição alimentar. Assistência letiva. Quem conhece fala, não, esse aí não é autista, ele come de tudo. Mas só que eu não gosto de pipoca, porque eu me sinto desconfortável. Eu, conversando com a minha mãe, eu percebi que o porquê. Eu descobri que é porque quando eu como, ele gruda em todas as partes do meu dente e eu fico meio que apavorado, ou não sei se é com medo de que ele não sair, entendeu? Então eu evito. Eu também não gosto de sagu. Não gosto, tipo, aquela sensação dele, meio coisa. E o sagu de uva eu não gosto por causa do sabor. Aí eu já tenho um pouco da sensibilidade, né, a sensorial, né, do sabor. Que ele me lembra, o sabor dele me lembra a cerveja. E eu não gosto muito de cerveja, eu sinto um certo enjoo, assim, com a cerveja em si. E como me lembra, eu já não gosto, né? E também eu percebi também que comidas com gostos que não eram pra ser aquele, já não vai. Misturar sabor, né? Não, misturar sabor sim. Mas, tipo, se eu pego uma banana e ele não tá com gosto de banana, eu já guspo e não quero mais. Eu gosto, como eu falei aqui anteriormente, eu gosto de girar pra me acalmar também. Eu descobri que me acalma. Eu tremo, que nem agora, que coisa aqui, mas eu tremo muitas pernas. Principalmente ao comer. Esperar algo muito tempo também. Eu já começo a ficar meio assim, entendeu? Eu não olho nos olhos. Tipo, se eu ficar aqui um tempão olhando pra você aqui, eu não tô olhando pra você, eu tô olhando bem no meio da testa, eu tô olhando no nariz. Na verdade, até, não querendo interromper, mas já te interrompendo, porque assim, como você já passou por todas as dificuldades sem saber o que era, mas você é uma pessoa muito inteligente, pelo que dá pra ver, você foi pegando estratégias. Mas aí vale ressaltar uma coisa, nem todos os autistas são inteligentes, porque tem muita gente que confunde isso. Sim. Ele é autista? Nossa, ele deve ser muito inteligente, né? Mas às vezes a pessoa ele só é autista. Não tem uma superdotação. Sim. Mas eu quis me referir, assim, por exemplo, para sanar seus problemas. Por exemplo, tem o problema de não olhar no olho. Por exemplo, coloca lá no YouTube lá. Como facilitar para ter um diálogo mantendo o olho no olho, porque parece ser mais... No meu tempo não tinha YouTube já, né? Eu tive que ser na raça mesmo. Falei assim, ó, eu tô olhando aqui, ele não tá brigando comigo, olha pro meu olho. Então é aqui que eu vou olhar. E foi assim, entendeu? Mas é uma técnica, né? Você olhar no meio da... É pior, que eu tô olhando pra lá. Você não disse que eu tô olhando pro tua testa. Não, eu tô olhando pro meu olho. Olho no olho, né? Mas se eu olho no olho, às vezes eu olho no olho da pessoa, mas daqui a pouco eu tenho que virar o olho, eu não consigo ficar muito tempo. Né? Eu tenho o meu hiperfoco e eu sou muito detalhista e perfeccionista e muito observador também.
Entendeu? E às vezes isso daí me ajuda em muitas coisas, mas também atrapalha porque se eu tô com foco numa coisa aqui, mas aí depois eu já não tô mais naquele foco, eu já olho pra alguma coisa, tipo, presta atenção nisso aqui, eu tô prestando atenção. Só que eu, tipo, tô de boa, não tô exatamente prestando atenção. Mas daí alguma coisa me chama atenção mais do que aquilo ali. Aí eu vou olhar porque eu observei que aquele negócio passou. E, né, tenho hiperfoco, eu tenho hipossensibilidade à dor. Eu ainda sinto uma certa dor, assim, em certas coisas, mas eu tenho muita falta disso. A minha mãe sabe, ela é minha mãe, meu pai. Muitas vezes eu me machuquei numa situação que qualquer um, sei lá, seria escandaloso, fazia um berro, meu Deus do céu, vai ser as tripas. Eu fico extremamente nervoso, porque eu tenho que parar o que eu tô fazendo pra cuidar daquele curativo. Tipo, te incomoda mais pelo fato de você ter saído da tua rotina? Assim, a mudança brusca, que é outra coisa que tem na minha lista. Tipo, eu tô fazendo um negócio, agora vou ter que parar, fazer um negócio. Enfim, tipo, eu literalmente, uma vez, eu machuquei aqui a ponto de abrir, de mostrar o osso. Entendeu? Eu parei, pôr o dedo na água e fiquei assim, um tempão assim, poxa, por quê? Meu Deus, eu tava cortando tão legal ali, eu fiquei um tempão até parar e tal. E poder enfaixar o dedo, entendeu? Então, isso é uma coisa também bem interessante na comunidade TEA, que tem muita gente que é assim. Tem gente que não é, tem gente que é hipersensível. Mas tem gente... Mas tem alguém com fome já aqui. Tem a aversão ao contato físico, de estranhos. Se não tem intimidade comigo, nem chega me agarrando, me apertando, me abraçando, que eu já não gosto. Eu me sinto sufocado, entendeu? Um pouco disso também que eu posso pôr na lista aqui também é não gostar de ficar num canto, assim. Tipo, tem um ambiente que só tem uma porta. Eu quero ficar mais perto daquela porta possível. Entendeu? Porque, tipo, sei lá, é como se fosse assim, se eu precisar fugir, pum, rapidinho sai. Entendeu? E é a mesma coisa, eu me sinto, quando alguém me abraça, eu já quero, tipo, sai. Eu não gosto disso, entendeu? Não entender duplos sentidos ou... como é que é a palavra? Contexto, né? Tipo, sobre linha do contexto. Às vezes é difícil, às vezes eu nem entendo. Faço muito movimentos repetitivos. Eu não gosto. Isso é interessante. Eu sei que tem muitos artistas que passam por isso, mas tem alguns que não ligam. Se eu tô de chinelo e eu molho o meu pé, eu prefiro arrancar o chinelo e andar descalço. Nossa, agora pense em você andar na chuva com o pé todo molhado. De meias. É agoniante. Pra mim é agoniante. Pra mim não vai, entendeu? Então, tipo, pode ser um sinal também, mas também pode ser que seja só uma característica minha. Eu tenho desconforto em locais, como eu falei, né? Desconforto em local lotado, cheio de gente, eu não gosto. Tipo, eu até agora, né, por causa da vivência, eu até... aprendi a viver, né? Tipo, se eu tiver num espaço minimamente já espaçoso pra mim, eu já fico um pouquinho mais confortável. Mas se eu puder evitar, eu evito. Não gosto disso. Eu tenho aquele negócio de criar script mental, de fazer... Nossa, às vezes eu fico até... Como a minha mãe falou, às vezes eu perco até a noite, porque eu fico pensando, como é que eu vou fazer isso aqui? Eu vou fazer assim? Ou eu vou fazer assim? Acho que se eu fizer assim é melhor, mas se eu fizer assim eu tenho que ir tal horário e tal. E aí quando eu vejo já é 5 da manhã. Você tem alguma coisa pra fazer no dia seguinte, no caso, assim? Tipo, qual ônibus eu vou pegar? Eu vou pegar esse ônibus, aí se eu pegar esse ônibus no tal horário, eu vou pegar esse ônibus também. E, eu fico imaginando, assim, uma entrevista de emprego. Já passou por alguma entrevista de emprego? Já fiz várias e sempre fiquei pensando, como que eu vou falar? Bom, eu acho que eu aprendi isso aqui, então eu posso usar isso aqui. Isso aqui, nesse caso, vai ser bom. Não. Às vezes eu tô conversando com a pessoa ali, fazendo a entrevista ali, aí eu demoro um pouquinho assim, porque eu tô pensando o que eu vou falar aqui. Aí, pá. Entendeu? E isso no TEA também é uma coisa interessante, porque tem muita gente que acha, mas então ele tá mentindo. Então, não, é porque o autismo é assim, a pessoa ela tá pensando no que vai falar. Entendeu? Ou que nem na questão, muitas vezes alguém que é TEA pode ser dito como mentiroso, né? Até por policiais, por exemplo, porque eles dão praticamente todas as características de um mentiroso. Eles demoram para responder e não ficam olhando olho no olho. Entendeu? Os sinais mais importantes eles analisam e falam assim, não, você tá mentindo. Mas não, às vezes ele é autista. Entendeu?
Por isso que é tão importante o diagnóstico. O diagnóstico e o preparo também da sociedade. Dos profissionais, exatamente. Né? A gente rodeou, conversou, né? Falando da área da educação, né? E também, agora citou a situação policial, né? Eu sou policial militar. Deu uma stalkeada, eu ia falar que eu vi você lá com a farda, falei assim, nossa, o homem é grandão mesmo. Que nada. Não, mas e assim, hoje em dia, né, igual a Tássia estava falando, né, eu quero ser professor de matemática, vou estudar para ser professor de matemática, porque eu gosto de ensinar matemática. Você vai ter que gostar de autismo, você vai ter que gostar de TDAH, você vai ter que aprender a lidar com as crianças, adolescentes, jovens autistas. Eu sou gerente de uma loja, eu sou caixa do supermercado. Vai ter que aprender a lidar com o autismo, vai ter que aprender a lidar com a diversidade. Tudo que tem atendimento ao público vai ter que lidar com isso. Sim, entendeu? É uma pauta muito... Que nem o professor, ele é interessante porque você ser professor é a mesma coisa que, na questão assim, de educação, de informação, é a mesma coisa que todo profissional da linha de saúde. Médico, psicanálise... psicólogo, porque o que eles têm em comum? Todos eles estão sempre estudando, eles estão trabalhando já, mas eles estão estudando sempre, porque as coisas vão mudando. Que nem a gente estava falando, há um tempo atrás ninguém sabia o que era autismo. Tem muita gente que até fala, nossa, agora virou moda autismo. Sempre existiu, mas não tinha nome. Sim. Entendeu? Não, e daí... O professor é a mesma coisa. Nessa fala de agora virou moda, né? Quanto tempo passou, né, que você já poderia ter o teu diagnóstico, poderia ter as tuas adaptações, né? E não teve. Né? Justamente, daí agora querem minimizar a palavra autismo, a situação do autismo, dizendo que virou moda. Né? Mas assim, quantas famílias são salvas porque hoje em dia o autismo está na moda, como eles dizem. Né? Então assim, como tá realmente na mídia social, tá no Instagram, tá no TikTok, tá no Facebook, a informação tá dispersa aí, é justamente por isso que muitas crianças têm o diagnóstico, seguem um caminho de estudo diferenciado, planejado, individualizado, terapias, tem as evoluções, né? Então é realmente essa moda que falam hoje em dia, tipo assim, querendo diminuir o autismo, na verdade é o necessário mesmo. Aqui, é isso que está salvando, né? É isso que salva famílias. Então, e tem pessoas que descobrem o autismo com muita idade. Já que tem gente que, tipo, passou uma vida inteira tendo que lidar com isso, e é uma coisa difícil. E aí, sei lá, com 40 anos, 50 anos, nossa, eu sou autista, então é por isso. Tá. Mas perdeu uma vida inteira que podia ter feito tudo que queria. Que a gente quer, a gente também tem sonhos, poxa. Sim. A gente é normal. Nossa, a gente só tem dificuldades em compreender o mundo de um jeito que o neurotípico compreende. É uma forma diferente de pensar, né? Só para finalizar, tem os meus sinais de infância, que eu não tinha muita noção de perigo. Ainda não tenho, vai. Mas eu não tinha quase nenhuma, né? Nenhuma noção de perigo. Gostava de tirar objetos, como eu falei agora há pouco, ficar rodando coisas, vendo movimento. E eu ficava estressado muito fácil. Tipo, qualquer coisa podia me estressar, entendeu? Irritabilidade. A irritabilidade era bem notável em mim, né? Quando na infância, assim, chega a lembrar de alguma coisa que ele tinha hiperfoco, assim, um cheirinho, um travesseiro, um desenho que ele assistia repetidamente? Ele tinha uma cobertinha, assim, que foi difícil para tirar dele, assim, pra lavar, ele não queria que ele lavasse. Ele tinha uma cobertinha, assim, bem... Desde pequenininho, desde bebê, ele vinha agarradinho, assim. Foi difícil, tá? Voltando, estava pensando agora nesse assunto da moda, né, do autismo, mas assim, o quanto é importante realmente a informação, né? Porque nós estamos na era da informação. Teve uma moça que a gente... Quantos? 20 anos, né? Uma moça que a gente gravou um podcast também, ela descobriu o diagnóstico dela, ela mesma, tipo, depois ela foi atrás da avaliação, né? Fez que nem eu, né? Mesma situação ela mesma se diagnosticou. Mas se você analisando as características, realmente você vê, poxa, né, tem indícios, tem o caminho, então eu vou atrás. Porque ela sentou num banco do ônibus, onde o banco da frente, tipo, as costas do banco da frente tinha um informativo sobre tantos sinais de autismo. E tipo o Dylan fez, assim, né?
Tipo, 10, Foi interessante 10 você tocar sinais. nesse assunto do transporte público, que assim, aqui em Paranaguá pelo menos, né, eu não vejo muito disso. E isso é importante. Pode ser que em outros lugares do Brasil, né, no mundo aí tem bastante lugar que já lida bem com isso. Que é o seguinte, tem muitos lugares, né, que a gente já vê por aí, né, comércio, loja e tudo mais, que eles já se adaptaram a isso. Já, você olha lá, às vezes até você olha, né, que nem no caso do mercado que tem ali, né, perto de casa, que tipo, eles têm ali a fila preferencial e já tem todo bonitinho, todo feitinho, sabe, assim, né, todo feito graficamente, ele pá, há anos, né, todos os tipos que a gente já conhece já de preferencial. Aí lá no cantinho tem um espacinho que eles adicionaram o lacinho do autismo, né, mas aí você vê que foi uma adaptação, porque não era assim, eles não tinham isso antes, então eles não fizeram tudo de novo, eles fizeram só ali, só, pá. Beleza, isso é legal. Só que, por exemplo, transporte público, ainda tem muita gente que não entende. Por exemplo, uma criança já é diagnosticada com autismo, beleza. Ela é uma criança, não sei, pode ser nível 3, porque isso daí também é muito ambíguo, né? Ah, nível 3, então quer dizer que ele é muito... Às vezes a criança é bem calminha, bem tranquila e é um nível 3. Mas enfim, ela é muito propícia a crises. Qualquer coisinha ela pode ter uma crise, então ela precisa sentar para respirar. Aí tem os bancos amarelos, que aqui, né, é sinalizado lá nos ônibus. Um pai ou a mãe chega com essa criança, né, pede para uma pessoa, né, às vezes pode até ter um senhor sentado ali, né, mas assim, com licença, tem como, né, ceder o lugar pro meu filho e tal, tudo. A pessoa se sente ofendida praticamente, fala, pô, essa criança vai sentar no banco e eu tô aqui cansado, aqui, sou mais velho que ele, tô quase me aposentando. Se sente ofendida. Já aconteceu na fila do supermercado. A gente tá na fila do supermercado e as pessoas ficarem olhando mais por quê? Tipo, olha pra mim, não tá grávida. Olha pro, né, não vê nenhuma deficiência aparente. Olha pra ele, já é uma criança grande, né? Não é uma criança Foi de interessante colo. você tocar nesse assunto, que já aconteceu comigo 2 vezes. A segunda vez foi recente até, foi acho que essa semana, né? Mas a outra foi uns meses atrás. Eu tava na fila, eu tava identificado, tava com o cordãozinho aqui e tal. E olha que eu não tinha, mas eu tava com a desconfiança já. Então eu tava já agindo como, né, no caso. Vamos dizer assim, tava exercendo meu direito sem ter assinado lá a cláusula já. Mas enfim, só que isso já serviu pra minha experiência, já pra eu entender como é que vai ser daqui pra frente. Eu na fila, que nesse mercado ali que tem, que eu falei agora aqui, ele também tem uma fila lá preferencial, porque é legal isso também, né? Por exemplo, no açougue, na padaria, tem a fila preferencial. Eu fui na fila preferencial, não tinha ninguém, só tinha eu ali de preferencial. Mas um casal que estava sendo atendido já, o cara parou, isso que é legal, o profissional ali que estava ali, ele entendeu e veio falar comigo. Ele falou com o casal e daí ele já veio falar comigo. E eu perguntei o que precisava perguntar. Aí o rapaz do casal olhou pra mim e falou assim, mas por que ele foi atendido, né, e tal? Aí começou a conversar comigo, né, por que você tá aqui no preferencial? Mas por quê? Porque eu não estaria dele. Não, é porque, tipo, quantos anos você tem? Ele perguntou, na época, né, 27, foi ano passado isso. 27 dele. Beleza, você tem 27 anos, tá? Mas, tipo, você não tá grávida e tal. Por que você tá na fila preferencial? E olha que legal, na plaquinha ali tava o símbolo do autismo, entendeu? Dava pra ver. Aí eu falei pra ele, mas eu sou preferencial, tá ali, ó. Né? Tipo, eu sou autista. Daí ele olhou assim, né? Tá, desculpa, eu não sabia. Tipo, eu identificado, na placa tem o sinalzinho, e mesmo assim a pessoa, né? Ai, nossa. Às vezes não presta atenção. Isso aqui serve pra gente mostrar pro mundo que o que eu tenho não é visível. Você não vai olhar e falar assim, ele é autista, dá pra ver que ele é. O idoso, você fala assim, eu tenho 70 anos, mas não precisa, mas eu tô vendo que você tem 70 anos. Eu quero sentar, tô com dor nas costas. Eu sei, você tá grávida, pode sentar. São visíveis. E o que aconteceu recentemente, esse me gerou uma crise, que fez eu ter certeza que eu tenho autismo. Tipo, se eu tinha alguma dúvida, a partir desse momento eu não tenho mais. Por quê? E olha que eu nem estava identificado, eu tava com o meu cordãozinho guardado na bolsa, agora esses dias. Eu fui ali na fila preferencial do mercado, e eu tava com poucas coisinhas ali, eu tava tipo com algumas coisinhas só na mão. E na minha frente tinha uma moça, que aparentemente não estava grávida, a criança dela não tinha nada, não era de colo e não tinha nada, não tinha nenhum cordão, não tinha nada identificado. Ou seja, ela tava ali só, tipo assim, não tem ninguém na fila, eu vou ali. E ela tava com uma cesta, né? Tinha mais coisa que eu.
como eu sou uma pessoa bem lógica, né, eu trabalho muito com isso, com a lógica, eu olhei e pensei pela lógica, né, pô, eu sou PCD, né, eu sou da preferência e ela aparentemente não, e tem mais coisa aqui, ó, então pela lógica eu vou falar, né, pedir licença, vou falar com ela para eu passar na frente, que vai mais rápido. E daí quando eu peguei assim, né, falei assim, oi, com licença, posso passar na frente? Ela me olhou assim e falou assim, não, eu tô com pressa, entendeu? Aquilo me gerou um negócio que eu não sei explicar direito, eu só sei que eu paralisei, eu queria responder ela, só que ainda tenho que, tipo assim, eu preciso fazer o meu diagnóstico primeiro para fazer qualquer coisa, até mesmo responder uma pessoa sobre isso, né? Tipo, porque o que eu queria fazer é, moça, eu sou autista, eu sou preferência, qual é a sua preferência? E mesmo assim, você tem menos coisas que eu, você tem mais coisas que eu, se você realmente tá com pressa, eu posso ir na tua frente e vou passar rápido, entendeu? Mas assim, aquilo foi tão, assim, surreal que quando ela só conseguia me mexer e fazer alguma coisa, né, reagir, quando ela foi embora. Que aí eu cheguei ali no balcão e fiz assim, ó. Entendeu? Tipo, tentando dar uma mascaradinha, porque eu não quero falar nada, só que daí a moça percebeu. Falou assim, moça, você tá bem? Deu, tô bem, só vou... Mas enfim, daí, depois daquilo eu fiquei pensando, realmente eu preciso mesmo fazer diagnóstico, eu não tenho nenhuma dúvida mais. Não, mas que bom, nós ficamos felizes, assim, de conversar com vocês, né, Nós temos o Bernardo de quase 5 anos, então assim, a gente tem um longo caminho pela frente, né, da adolescência, juventude, vida adulta, e são coisas que vocês já passaram, né, apesar de ser uma situação de diagnóstico completamente diferente, né. Tem o processo ainda, né. O processo e tal, e de você tá, né, nessa fase, assim, de estar se descobrindo. E é muito interessante, assim, esse episódio aqui vai ser muito importante para outras famílias, outras mães, estarem conhecendo mais sobre o autismo e essa desconfiança depois de adulto, né, de você realmente desconfiar, ir atrás, pesquisar, né, hoje em dia a internet está aí para todo mundo, né, cada um vai seguir com a sua estratégia e você seguiu com a tua e tá... E tudo é adaptativo. Sim. É só as pessoas, né, os neurotípicos terem força de vontade que... Então, mas só tem um presente aqui pra você. Amo presente. Uma lembrancinha. Eu amo presente. Vamos ver se você vai aceitar, né? Pela participação. Abre aí que o público vai ficar curioso, né? Ganhei uma caneca. Pô, se eu soubesse colocar ela aqui pra usar aqui. Essa aqui é nossa, essa outra pra você levar pra casa. A senhora que me aturou e tentou lidar com a minha condição, sem saber. Qual que é um recado final, Dylan, que você deixa assim pra sociedade no geral? Assim? Pra sociedade no geral. Deixa eu colocar aqui qual do microfone. Ó. Pega ali, por favor. Aqui, ó, pacote. Bom, o que eu posso dizer? A gente tem que sentir um pouco mais de empatia pelas pessoas, até mesmo pelos neurotípicos, porque tanto os autistas quanto os não autistas passam por problemas, só que cada um tem o seu problema. E a comunidade autista tem o espectro, então assim, eles também têm dificuldades entre eles. Então, tipo, o que um tem, o outro não tem. O que o outro passa, o outro não passa. Então, assim, a gente se informar, se interessar, querer saber, querer aprender para saber lidar, isso é muito legal, entendeu? E para nossa nação, né? Para nossa nação, o que é bom é isso, é a gente querer buscar mais a inclusão, né? Que nem eu falei agora há pouco aqui, né? Que eu falei, né? Eu sou PCD, que para o governo o autismo é considerado PCD. Isso gera vários benefícios, mas tipo, será que tem alguns benefícios que será que é preciso mesmo? Né? Então assim, mas tem alguns que é muito legal porque ajuda o autista na sua trajetória, entendeu? E isso é legal. Como, por exemplo, a integração às empresas, porque como você entra como PCD, você pode trabalhar, entendeu? E é muito mais fácil. Sim, sim. Não, e tem a parte do incentivo público também. Né, que é para ter, né? Então, realmente, estamos caminhando,
né? Estamos caminhando para uma sociedade melhor e é isso que a gente busca também através do Instagram, do canal do YouTube aqui. Outro recado que eu dou também para as pessoas, principalmente para os autistas ou parente de autista, que é o seguinte: a gente tem bastante direito, entendeu? Se informar ali, a gente vai encontrar muitos direitos e assim, até os neurotípicos, né? Tipo, vamos usar os direitos. Se a gente tem o direito, a gente usa, né? Tem muita gente que não busca, entendeu? E às vezes tem um direito que o autista tem ali que ele podia ajudar na vida dele, mas a pessoa não sabe, ou o parente não sabe. Então se informa, pesquisa, tá bom? Que é de graça, né? Como foi falado, tem a internet para nos ajudar. Então dá uma googada lá que vai aparecer lá. Deixa a mamãe lá, dar um recado final, mãe, de ter participado, de ter trazido um pouquinho da informação pra gente, da infância do Dylan aqui. Qual que é o recado que você deixa para uma mãe que está descobrindo um diagnóstico hoje, ou às vezes uma mãe de uma criança pequena, ou mãe de um adolescente que desconfia de algo assim, que pode buscar além, né, de um diagnóstico ali? O que eu digo para essas mães e para a família, né, que tenham paciência, né? Porque é o que eu falo quando eu vejo uma criança assim, um pouco agitada, eu falo, tenha um pouquinho de paciência, que com o tempo vai se acertando, né? Vai descobrindo as coisas, que a família tenha um pouco de paciência com as crianças, com os jovens, que aparentemente seja diferente, né? Do normal. É isso que eu peço, que tenho muita paciência com eles. É isso aí. Obrigado mais uma vez, Dylan. Obrigada, Selma. E pessoal, deixando, né, para vocês se inscreverem no canal, compartilhar, para que essas informações cheguem a mais pessoas. É isso aí. Obrigado, família. Até a próxima. É. Obrigada. Tchau, tchau.